Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz em tê-los novamente. Ano passado nós estivemos juntos, né, e foi muito legal nesse sistema agora que é novo, né, para todos nós, mas é aquela questão que eu sempre falo para vocês, da gente sempre procurar novos sentidos, né, ressignificar a nossa vida. E mais uma vez, agora 2021, iniciando o ano letivo de forma remota, virtual, mas não deixa de ser prazeroso também esse encontro, certo? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo e isso eu direciono aos pais e alunos, ok? Muitos alunos agora do segundo ano já me acompanham desde o nono ano, então já sabem quem eu sou, já sabem a forma que eu trabalho, né? Mas os alunos que entraram agora na escola também sintam-se abraçados, né? A minha disciplina é a disciplina de língua portuguesa, literatura e redação, ok? Então, professor, o senhor dá aula de língua portuguesa, literatura e redação, exatamente. E aí, eu já te chamo a atenção para anotar no caderno mesmo, pegar o seu caderno, em relação aos tempos, para a gente dividir direitinho quais são os dias de língua portuguesa, literatura e redação, beleza? Para não haver confusão nos dias, beleza? Então vamos lá, pega o seu caderno. Segunda e terça-feira, tá? Segunda e terça, a gente vai trabalhar, né? Nós vamos trabalhar língua portuguesa. Tá bom? Língua portuguesa. Na quinta-feira, nós vamos trabalhar aí literatura, beleza? E na sexta-feira, nós vamos trabalhar redação. Então, repetindo. Segunda e terça-feira, língua portuguesa. Quinta-feira, literatura. E sexta-feira, redação. Tá bom? Então, gente, professor, por que a língua portuguesa é importante? Bom, gente, você vai fazer essa pergunta, você se faz essa pergunta, eu acho que não frequentemente, mas vez ou outra, né? Bom, gente, a gente sabe que é a nossa língua materna, né? Então, é nossa obrigação dominar, né, a norma culta, a norma padrão da língua portuguesa. Certo? Mas, professor, só a norma culta? Não, gente. Nós temos que dominar todas as variantes linguísticas. Isso nós vamos estudar no ano que vem, no terceiro ano. Né? A gente faz uma revisão de variedades linguísticas. Certo? Então, o que acontece? Professor, por que o senhor diz que a norma culta, né, que a gente precisa, de fato, saber dominar? Porque é o seguinte, gente. Nós... daqui a um tempo, vocês entrarão numa faculdade, cursarão, né, o ensino superior, e aí todas as profissões, elas necessitam, né, elas regem pela norma culta, né? O médico ele tem que fazer, de repente ele tem que fazer um relatório para o superior dele, a Secretaria de Saúde do Estado, e aí ele vai utilizar a norma culta da língua portuguesa. Um advogado, quando ele vai fazer uma petição, se o juiz perceber que tem um erro, ou então que tem muitos erros naquela petição, o juiz nem olha, né? Ele já nem vai deferido, né? Então, o que acontece? Essa importância, né, de saber aí as normas, as regras, ela vai se constituir por toda a nossa vida, né? Não vai ser só no momento agora, não, vai ser por toda a nossa vida, mas também respeitar as outras variantes linguísticas, tá bom? Então vamos lá. Gente, agora em relação aos pais, eu falo aqui diretamente com os pais, para nós fazermos, né, uma união, uma junção, justamente nesse processo de aprendizagem, né? Eu chamo os senhores aqui para participar também, né, do estudo do seu filho, de verificar o caderno. Nessa primeira semana que nós estamos fazendo
uma revisão, verificar o caderno direitinho, né? Verificar se todas as atividades estão sendo feitas, porque isso vai ajudar, vai contribuir também com o nosso trabalho, tá bom? E nas próximas semanas, verificar os livros, se realmente tudo está sendo feito direitinho, ok? Então é isso. Aqui também fica o meu grande abraço aos pais. Bom, vamos lá. Aqui, gente, eu vou passar, tá bom? Ó, o professor de português faltou? Não, o professor de português está aqui, tá bom? Então, a gente já vai iniciar a nossa aula. Aqui, uma imagenzinha, né? Dominar a língua portuguesa é essencial em todas as áreas do saber, como eu estava falando para vocês. Tá? Você vai precisar, né? É algo obrigatório. Né? Português e matemática, ali é algo que você precisa, não é algo opcional, é algo meio que obrigatório para você, né, a desenvolver em certas áreas. Bom, gente, agora a gente vai começar o nosso conteúdo, e aqui eu vou diminuir, tá bom, a câmera, beleza? Deixar aqui no cantinho, beleza. Então, olha lá. Nós trabalhamos no final do ano substantivo, né? Nós trabalhamos todas as classes, substantivo, artigo, adjetivo. E eu separei aqui, nessa primeira aula e na segunda aula de língua portuguesa, duas classes de palavras que são importantíssimas, ok? Então, a primeira é substantivo. Gente, o que é o substantivo? Tudo que existe é um ser, né? E todo ser tem um nome. Então, todo ser que tem um nome, certo? Ele vai ser um substantivo, beleza? Ah, professor, então lugares, Manaus, Amazonas, também. Então, lugares como Amazonas, Manaus, tá bom? Também serão nomeados. Por quê? Porque o substantivo, além dos nomes, além dos seres, tá? Ele vai também nomear os objetos, as pessoas, tá bom? Os fenômenos. Então, gente, sentimento também vai ser substantivo. Estado que eu digo assim, alegria, tristeza, tá bom? Também vai ser substantivo. Qualidades, honestidade, sinceridade, tá bom? Lembrando, a gente não pode confundir com adjetivo, porque ó, honestidade é o substantivo. Honesto que é o adjetivo, porque eu estou caracterizando um ser, beleza? Bom, gente, vamos para a classificação aqui, ó. Classificação. A gente classifica o substantivo em comum e próprio. Qual é a diferença do comum e próprio? Tá bom? O comum, você vai designar os seres, tá bom? De uma forma, de uma mesma espécie, mas de forma genérica. Então, olha só, menino, homem, cidade, mulher, país, cachorro, são substantivos comuns. Por quê? São seres de uma mesma espécie, de forma genérica. O próprio, não. Agora o próprio é aquele que designa os seres de uma mesma espécie, mas de forma particular. Então, olha só, Londres, Paulinho, Pedro são nomes próprios, ok? Porque designam, certo? Seres de uma mesma espécie, mas de forma mais particular. Cidade. Cidade é muito genérico, podem ser várias cidades. Manaus, né? Pode ser Maceió. A gente não sabe qual, porque é de uma forma mais genérica. Vou passar aqui. Concreto. Bom, o concreto, gente, deixa eu colocar mais um pouco aqui para o lado. Isso, agora. Concreto é aquele que designa um ser, tá bom? Que existe, independente de outros seres. Mas olha só, uma dica que eu sempre dou para o concreto é o seguinte, que podem ser, esses seres, eles podem ser reais ou imaginários, tá bom? Então, como assim, professor? Eu já explicar. Então, homem, né, é um ser real, então, concreto. Imaginário, professor, saci. Beleza, professor, mas saci não existe, realmente, saci não existe. Só que é o seguinte, gente, se a gente pensar bem, o saci,
socialmente ele tem ali uma imagem na nossa cabeça, né? Na televisão, no sentido pica-pau amarelo, em outros lugares, no folclore e tudo mais. Então, professor, isso conta? Conta. Né? A imagem do Saci que a gente tem na nossa cabeça conta também como concreto, tá bom? Então, professor, fada, a gente tem, sabe como é a fada? A gente imagina, a gente tem uma forma da fada, então é concreto também. E professor, e abstrato? Como é que a gente vai designar o abstrato, tá bom? Então olha só, gente, o abstrato, eles dependem de outros, né, de outros seres, tá bom? Para se manifestar ou existir. Um exemplo, olha só, o amor, né? Ele depende de algo para existir, né? Das pessoas, né? Enfim. Professor, vida, né? Também é um substantivo abstrato, porque depende, é algo, né, que a gente não consegue também, olha só, outra dica, que a gente não consegue tocar e nem ver, tá bom? Que a gente não consegue tocar e nem ver, e depende de uma pessoa, né, a vida da pessoa, beleza? Rapidez a gente não consegue tocar e nem ver, e também depende de um ser para existir, certo? Vamos lá. Os coletivos. Bom, gente, os coletivos, eles trabalham justamente na questão de um conjunto de seres da mesma espécie. Então aqui, ó, abelha, qual é ali o coletivo de abelha? Enxames, né? São várias abelhas, beleza? É um conjunto, né, de seres da mesma espécie. Aluno, vários alunos, a gente tem um coletivo, qual é? Classe. De chaves, molho, beleza? Vamos passar aqui. E agora a formação aí dos substantivos, tá bom, gente? Então, nós temos aí o substantivo simples, ok? E o substantivo composto aqui nessa primeira formação. Então, olha só, o simples, gente, é formado por um único elemento, né? Por uma única palavra. Tempo, sol, sofá. O composto, gente, é aquele formado por dois ou mais elementos. Então, beija-flor, passatempo, tem duas palavras aí. Então, é composto. O primitivo e derivado. Olha só, o primitivo, já está dizendo, né? Prima é a primeira palavra, aquela que não deriva de nada. Então, vou dar um exemplo. Limão, beleza? E agora a gente vai pegar o derivado de limão. O derivado é a palavra que vai, né, derivar de uma palavra primitiva. Limonada, certo? Professor, uma palavra primitiva, outra palavra. Pedra. O derivado de pedra, né? Pedreiro, pedregulho, pedraria, certo? Beleza. Olha só, gente. Então, aqui a gente vai partir para a flexão dos substantivos, beleza? Então, o que acontece? Olha só, a gente sabe que nós temos a flexão de gênero, número e grau, beleza? Então, a gente vai primeiramente para a flexão de gênero, que é masculino e feminino, beleza? Então, olha só. Aqui nós temos, gente, uma separação inicial para o substantivo, para a flexão de gênero, que é o seguinte: os substantivos biformes e uniformes, ok? Então é o seguinte, olha só que nós temos aí. O biformes, ele traz duas formas, certo? Aqui, ó, gato e gata, homem, mulher. Então são duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. E uniformes, que apresentam uma única forma, tanto para o masculino como para o feminino. Agora, tá bom? A gente tem a classificação dos uniformes, porque os uniformes, ele traz um problema muito grande, né? Se eu tenho só uma forma para o masculino e para o feminino, vai causar alguma confusão em algum momento. Por isso que existe essa classificação aqui, ó.
epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros, tá bom? Dentro dos uniformes, dentro dos substantivos uniformes. Então é o seguinte, o mais fácil, os epicenos, aqui ó, aqui em cima, os epicenos. Gente, os epicenos, eles vão nomear os bichos, tá bom? Então, cobra macho, cobra fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Onça macho, onça fêmea. Vamos lá. Sobrecomuns. O sobrecomum, gente, olha só, esse daqui é legal. Porque é o seguinte, ele vai ter uma palavra tanto para o masculino quanto para o feminino. Então aqui, ó, a criança. Aqui, a criança pode ser uma menina, pode ser um menino. A testemunha pode ser um homem e pode ser uma mulher. Vai depender muito do contexto. Beleza? A vítima, a mesma coisa. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Comuns de dois gêneros. Ah, agora sim. Olha só, gente. Professor, mas como que eu vou ter uma palavra para designar um homem e a mulher, sendo que isso já foi dito mais acima nos sobrecomuns? Olha só como vai ser legal. O colega e a colega. É a mesma palavra. A única coisa que vai mudar em relação a gênero é o artigo. Lembra que a gente estudou que o artigo ele vai definir ou indefinir o substantivo? Olha o que acontece aqui, ó. O colega, certo? O artigo é masculino, que é o. Então, obviamente, o nosso substantivo vai ser também masculino. E a colega, aqui, ó, o azinho, feminina. Então, o nosso substantivo vai ser feminino, ok? Então, nós temos uma única palavra. A única coisa que vai definir o sexo, né, masculino ou feminino desse nosso substantivo é a mudança do artigo. Se for artigo masculino, o nosso substantivo vai ser masculino. Se for artigo feminino, o nosso substantivo vai ser feminino. Beleza? Ah, tem que tomar muito cuidado com isso daqui, tá? Aqui embaixo, ó. Que dependendo tem algumas palavras, alguns substantivos, que dependendo da mudança de artigo, eles podem mudar o significado também. Isso é muito importante para você que vai fazer vestibular, tá bom? Essas dicas, elas são importantíssimas para vestibular, né, de uma forma geral. Então, olha só. O rádio, aparelho receptor, masculino. E quando eu coloco a rádio, aqui o azinho, o artigo feminino, eu tenho a estação emissora, né? A estação, eu posso citar algumas aqui, Difusora, Rio Mar, aqui do Amazonas, é a estação emissora, né? Agora, quando eu falo rádio, é o aparelho de fato, o aparelho, né, receptor. Bom, gente, a gente vai aqui agora, certo? Pro plural dos substantivos, beleza? Então é o seguinte, nós temos aí uma discussão muito grande. Ano passado também gerou uma certa dúvida entre os alunos. Professor, mais plural do substantivo, né? Substantivo composto, como é que a gente vai trabalhar isso daí? Calma, tem algumas regrinhas que vai facilitar aí o nosso desempenho, o nosso trabalho. Professor, mas o que é substantivo composto primeiro? Gente, substantivo composto, para ser bem simples, é aquilo que nós vimos lá. Lembra que nós vimos o conceito, né, de substantivo composto e substantivo simples? É a mesma coisa aqui, ó. Composto, nós temos dois substantivos. Aguardente, eu tenho a palavra água e a palavra ardente. Pontapé, eu tenho a palavra ponta e a palavra pé. Pronto. Girassol, eu tenho a palavra gira, mas a palavra sol. Então eu tenho dois substantivos. Bom, vamos para as primeiras regras. E aí eu até chamo vocês, atenção, para vocês copiarem no caderno essas regrinhas que são importantíssimas, tá bom? Importantíssimas. Professor, isso vai servir só agora no primeiro ano? Negativo. Vai servir para toda a vida. Professor, mas se de repente eu quiser usar numa redação, isso daí eu não souber a regra, aí pega, né? Aí o bicho pega. Por quê?
porque você precisa saber. Ninguém vai estar ali do seu lado na redação para dizer, ó, é assim que você tem que escrever. Ali vai ser você sozinho ali fazendo. Então você precisa saber a regra, tá bom? Então vamos lá. Gente, professor, então essas regras aqui, elas vão se dividir em primeiro elemento e segundo elemento. Primeiro substantivo e segundo substantivo. Sim. Então, gente, eu vou flexionar, tá? Olha aqui, ó. Letra A. Flexionam-se os dois elementos quando formados de... Então, é o seguinte. Os dois elementos, eles vão para o plural, correto? Eles vão para o plural quando acontecer essa formação aqui. Gente, olha só. Então, essa flexão aqui, como é que se chama essa flexão? Coloca aí em cima, flexão de número, porque eu estou falando agora de singular e plural, beleza? Singular e plural. Então, a primeira regra é quando eu vou flexionar os dois elementos. Então, é o seguinte, professor, quando isso vai acontecer? Quando eu tiver um substantivo mais o substantivo geral. Como assim, professor, substantivo geral? É o seguinte, couve-flor. Existem vários tipos de couve-flor? Não, existe só um. Eu vou no supermercado, eu quero um couve-flor. O rapaz vai lá, traz para mim um couve-flor. Então, o substantivo ele é geral, ele é generalizado. Beleza? Então vai ficar couve-flores. Substantivo mais adjetivo. Amor perfeito. Então nós temos amores perfeitos. Adjetivo mais substantivo, né? Gentil homem, gentis homens. Numeral mais substantivo. Quinta-feira vai ficar quintas-feiras. Bom, é importante lembrar aqui, gente, que todas essas classes de palavras aqui, ó, todas essas classes, elas são classes que são variáveis, né? Que nós entendemos como variáveis. Como assim, professor? Que elas são mais fáceis de seguirem, né, a regra do plural, tá bom? De seguirem a regra plural, ok? Professor, e essa letra B aqui, ó? Flexiona-se somente o segundo elemento quando formados de, olha só, verbo mais substantivo. Olha só, gente, o verbo vai para o plural, geralmente, em algumas situações, mas na maioria das vezes, não, né? Então, olha só, o verbo, gente, ele nunca, quando ele está com o substantivo ao lado, nunca ele vai para o plural. Sempre quem vai para o plural é quem? O substantivo, porque substantivo é a classe, né, de palavras que é variável, beleza? Então, olha só, guarda-roupa, guarda é o verbo e roupa é o substantivo. Então, qual vai para o plural? Roupa, né? Então, fica guarda-roupas, beleza? A segunda regrinha é quando eu tenho uma palavra invariável. Como assim uma palavra invariável, professor? Um prefixo ou um advérbio, ou eu tenho também uma conjunção, beleza? Então, olha só, mais uma palavra variável, que pode ser um adjetivo, que pode ser um numeral, que pode ser um substantivo, beleza? Olha esse exemplo, alto-falante. Alto, gente, é um prefixo, né? Aliás, perdão. Alto é advérbio, beleza? Falante aqui, ó, tá vendo? Falante é o que, gente? É um substantivo ou adjetivo? Alto-falante é um substantivo. Então, por isso que ele vai para o plural. E alto vai para o plural? Não, porque ele é um advérbio. O advérbio não vai para o plural. Beleza? Bacana. Palavras repetidas ou imitativas. Bom, reco-reco. Aqui, ó, são duas palavras iguais, né? Palavras repetidas. Então, somente a última palavra vai para o plural, beleza? Bom, aqui, gente, flexiona-se somente o primeiro elemento, a letra C, ó, quando só vai flexionar o primeiro elemento. Quando eu tiver essa formação aqui, ó, substantivo mais preposição mais substantivo. Então, aqui, ó, água de colônia, né? Então, vai ficar o quê? Águas de colônia, apenas o primeiro substantivo fica no plural. Quando eu tiver substantivo mais preposição oculta mais substantivo.
Então aqui, ó, cavalo, vapor. Seria o quê? Cavalo a vapor, mas a preposição não aparece, certo? Então, eu vou ficar... Como é que vai ser o plural? Cavalos, aqui ó, cavalos, vapor. Beleza? Substantivo mais substantivo, que funciona como determinante do primeiro, ou seja, especifica a função ou tipo do termo anterior. Como assim, professor? Lembra que nesse slide aqui, ó, nós trabalhamos o substantivo mais substantivo geral e os dois vão para o plural? Pois é. Agora, esse segundo substantivo aqui, ó, ele vai ser específico, ele vai determinar o primeiro substantivo. Como assim, professor? Olha o exemplo aqui. Ó. Por exemplo, palavra-chave. Existem vários tipos de palavras. Só que essa palavra aqui, ó, cadê? Essa palavra, ela é chave. Ela é específica, ela é determinada, certo? Então, esse segundo substantivo, ele determina o primeiro, beleza? Então, como que vai ficar o plural? Palavras-chave. Só o primeiro elemento vai para o plural. Isso aqui é importantíssimo, tá? Aqui, ó, bomba-relógio. Existem vários tipos de bombas. Só que essa é específica. É a bomba-relógio. Então, bombas-relógio. Beleza? Ok. Aqui, ó, peixe-espada. Existem vários tipos de peixes. Só que esse é espada. É específico, é determinado. Então, vai ficar peixes-espada. Só o primeiro substantivo vai para o plural. Beleza? Gente, aqui, ó, o grau. O grau, gente, ele pode ser aumentativo ou diminutivo. Então, vamos lá. O gênero masculino ou feminino, número plural ou singular, e grau, a gente está falando de quê? De aumentativo ou diminutivo. E existem dois processos aqui, ó, de formação dos graus aumentativo e diminutivo do substantivo. Então, o primeiro é o sintético e o segundo é o analítico. Professor, como é que eu vou diferenciar isso daí? Olha só, o sintético, gente, você vai acrescentar sufixos. Professor, o que é sufixo? Ano passado nós estudamos que os sufixos eles ficam após o radical, ou seja, eles ficam logo depois do radical. O que é o radical mesmo? É a base da palavra, é aquilo que não vai mudar nunca na palavra, certo? Então, olha só, filhinho, né? Filhinho aqui. Gente, qual é a base da palavra? Filho. Aí, inho é o sufixo, então, inho está logo após o radical. Então, gente, olha só, esse inho aqui, gente, ele vai ser o quê? O sufixo que vai dar a ideia, né, de diminutivo, filhinho, filhinho. Então esse diminutivo vai ser o quê? Diminutivo sintético, beleza? Olha só, filhão, aumentativo sintético, né? Você tem um sufixo logo após o radical, aqui ó, logo após o radical. Coelhão, coelho é a base e ão é o sufixo, então eu tenho um aumentativo, o que? Sintético. E coelhinho, aqui ó, coelhinho, né? Mesma coisa do filhinho, eu tenho aí um diminutivo, tá bom? Sintético. E o analítico, gente, ele é bem mais fácil, porque ele vai ser, ó, o substantivo, aqui o analítico. O substantivo é modificado por um adjetivo que transmite a ideia de aumentativo ou de diminutivo, de aumento ou de diminuição. Olha só, coelho, né? Coelho grande, coelho pequeno. Então, o que acontece? Grande e pequeno, vocês sabem que são adjetivos. Coelho é o substantivo. Então, gente, no grau analítico, o que vai acontecer? Eu tenho aí a união de um substantivo e um adjetivo, certo? Coelho grande, coelho pequeno. Então, gente, a forma analítica do grau do substantivo vai ser essa, ok? Eu tenho duas palavras, enquanto que no sintético eu tenho apenas uma, beleza? Ok? Isso vai servir também para o adjetivo. Bom, gente,
a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que tenha ficado claro essa nossa primeira revisão, tá bom? Então, vou passar depois para vocês a atividade, ok? Então, vejam com calma, relembrem os principais conceitos e vamos, no decorrer das aulas, verificar todas essas possibilidades, tá bom, gente? Vocês podem também tirar dúvidas comigo daqui a pouco quando eu passar o exercício, tá bom? Então é isso, galera. Grande abraço e até a próxima aula.